Milionário abandona mãe e pai idosos. 5 anos depois, arrependido, ele volta pedindo perdão até que... Ele saiu da cidade pequena com uma mala na mão e a promessa de nunca mais voltar. Deixou para trás os pais idosos, a casa onde cresceu, e todo um passado que jurava ter superado. 5 anos depois, com a conta bancária cheia, mas o coração vazio, ele retorna. Não por saudade, mas por arrependimento. O que ele não esperava era encontrar a porta trancada, o olhar desconfiado da própria mãe, e um segredo dentro de casa que mudaria tudo. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa história surpreendente. O reencontro é tenso, a cidade já não o reconhece, e a família parece ter seguido sem ele. Só que o tempo guarda feridas, e algumas, ele vai ter que abrir se quiser consertar o que deixou para trás. Mas será que ainda há tempo? Ou já é tarde demais? A primeira coisa que sentiu foi o cheiro de terra molhada. Chovia fininho naquela manhã nublada, como se o céu tivesse sido avisado com antecedência que aquele retorno não seria alegre. O carro preto com vidro fumê estacionou devagar na rua de paralelepípedos, em frente à casa de número 28. Era como se o tempo tivesse parado ali. A fachada estava descascada, o portão rangeu quando empurrou, e a mesma samambaia pendurada ainda insistia em viver, apesar do descuido. Ele desceu do carro e ficou parado por alguns segundos, encarando a porta de madeira com os mesmos olhos de 5 anos atrás, mas agora carregando muito mais do que uma mala. A roupa de grife, o relógio dourado, o perfume caro, nada disso parecia encaixar naquele cenário. Sentia o coração acelerado, uma mistura de vergonha, ansiedade e um tipo de medo que não se nomeia. Respirou fundo. Tocou a campainha. 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. Então, com a mesma hesitação de um filho que teme não ser reconhecido, bateu a porta. Um barulho de cadeado sendo girado veio de dentro. A porta se abriu só até a corrente permitir. O rosto da mãe surgiu na fresta. O olhar dela, apesar dos cabelos mais brancos e das rugas mais fundas, era exatamente o mesmo, firme, atento, silencioso. Por um segundo, ele esqueceu o que havia ensaiado. Mãe. Ela não respondeu. Apenas fechou a porta sem dizer uma palavra. Foi a primeira pancada do dia, e nem precisou de som para doer. O que motivara o retorno era algo difícil de explicar até para ele mesmo. Passará os últimos 5 anos vivendo em São Paulo, entre reuniões, eventos, viagens internacionais e negociações que envolviam cifras que os moradores de sua cidade natal só viam na televisão. Criou uma empresa do zero, multiplicou investimentos, virou matéria de revista, mas nenhuma conquista preenchia o vazio que crescia sempre que se lembrava daquela tarde em que saiu sem se despedir direito. Não houve brigas. Apenas indiferença. Ele partiu achando que não devia nada a ninguém, e agora, entendia como estava errado. Depois de algumas tentativas frustradas de contato por telefone e cartas devolvidas, decidiu voltar pessoalmente. Queria pedir perdão. Queria recomeçar. E estava disposto a enfrentar o que fosse preciso. Mas não esperava tanto silêncio. Na praça principal da cidade, onde a igreja com sua torre branca ainda dominava a paisagem, tudo parecia igual. Crianças brincando de roda, senhores jogando dominó no coreto, o sino marcando a hora. Mas quando ele passou pela calçada de pedras tortas, os olhares começaram a seguir seus passos. Murmúrios. Cabeças virando. Um ou outro cumprimento forçado, cheio de distância. Era como se todos soubessem que ele havia voltado, e ninguém soubesse como reagir. Resolveu ir até a antiga padaria da esquina, onde costumava comprar pão doce quando criança. Ao entrar, o cheiro de fermento fresco o atingiu como um soco de nostalgia. Mas a dona do balcão, uma senhora simpática que ele conhecia desde pequeno, franziu a testa ao vê-lo. Achei que você não pisava mais por aqui, disse, servindo café com mãos trêmulas. Achei que também nunca ia voltar, respondeu, tentando sorrir. Ela não sorriu de volta. Naquela noite, dormiu no único hotel da cidade, um casarão antigo reformado. Não conseguiu pregar o olho. O som da chuva leve no telhado era ritmado, quase musical. A lembrança do pai, sentado no sofá com a Bíblia no colo, voltou com força. Ele sempre dizia,
Tempo e verdade andam juntos, filho. Mas qual verdade ele precisava encarar agora? No segundo dia, voltou à casa. Dessa vez, a porta foi aberta por seu pai. O homem estava mais curvado, mais magro, mas seus olhos ainda tinham o brilho severo de outrora. Pai. O velho não respondeu. Apenas abriu a porta por completo, deu as costas e voltou a se sentar na cadeira da varanda, olhando para a rua. Era um convite silencioso. Ele entrou. O interior da casa não havia mudado. As mesmas cortinas de renda, a estante de madeira com os bibelos da mãe, o relógio de parede ainda marcando o horário errado. Sentiu-se invadido por uma onda de saudade e culpa. Na mesa da cozinha, havia 2 pratos. Um deles estava vazio. Era o dele? Quis perguntar, mas ficou calado. Sentou-se à frente do pai. Eu cometi muitos erros. O pai não respondeu. Apenas sorveu o café. O barulho da xícara pousando no pires soou como um ponto final. Eu voltei para consertar o que deixei para trás. O pai respirou fundo. Não era raiva que via em seus olhos, era cansaço. Não se conserta o tempo, menino. A gente só vive ele direito da próxima vez. Foi a única coisa que disse. Nos dias seguintes, ele tentou se reaproximar da comunidade. Visitou a escola onde estudou, ofereceu ajuda para reformar o campo de futebol, comprou brinquedos para o orfanato. Mas nada parecia suficiente. As pessoas olhavam como quem observa um estranho. Até que, no final da primeira semana, recebeu uma notificação judicial. A casa dos pais estava sendo reivindicada por um parente distante, com um testamento antigo anexado ao processo. Aquilo o deixou sem chão. Como aquilo era possível? E por que só agora isso havia vindo à tona? Ao confrontar o pai sobre o assunto, ouviu a resposta que o desarmou por completo: você se foi. A casa ficou. Quem ficou com ela foi quem permaneceu por perto. Sentiu-se como um intruso na própria origem. Como se tivesse perdido o direito de pertencer ali. Mas não iria desistir. Ainda não. O domingo amanheceu com o som do sino da igreja ecoando pela cidade, misturado ao canto dos galos e ao cheiro de lenha queimando em fogões de lenha. A brisa era fresca, e o céu, limpo, pintado de azul claro com nuvens que pareciam algodão. As barracas começavam a ser montadas na praça para a feira de produtos regionais, uma tradição de décadas, onde a cidade se encontrava entre queijos, doces e causos. Ele caminhava pelas ruas como quem reaprende a andar. Cada passo era pesado. Parava às vezes diante de uma vitrine antiga, de uma casa que parecia familiar. O tempo transformava tudo, mas também preservava algumas dores. Quando chegou ao centro, o cheiro de cocada e bolo de fubá trouxe de volta memórias de infância. Mas ali, no meio das barracas, estavam também os olhares. Ele sentia. Não eram agressivos, eram calculados. Como se cada pessoa estivesse tentando adivinhar o que o havia trazido de volta. A maioria fingia não notar sua presença. Um ou outro acenava com a cabeça, sem sorrir. Havia julgamento no ar, como se sua ausência fosse uma ferida mal cicatrizada. Enquanto observava as crianças correndo entre as árvores e os idosos trocando figurinhas antigas de futebol, avistou uma mulher de cabelos castanhos presos em um coque simples, usando vestido de linho e carregando uma sacola de pano com legumes frescos. Ela olhou para ele por 2 segundos. Foi o suficiente para ele reconhecê-la. Era ela, a mulher que amara na juventude, e que deixará sem explicação. Eu sabia que um dia você voltaria, disse ela, com os olhos fixos nos dele, mas mantendo uma distância clara. Não sabia nem se eu seria bem-vindo, ele respondeu, com um sorriso tímido. A cidade não esquece fácil, nem perdoa rápido. E você? Ela não respondeu. Apenas virou de costas e continuou caminhando. Ele passou a frequentar o café da praça nas manhãs seguintes. Sentava sempre na mesma mesa, observando os moradores. Um hábito que o ajudava a entender o que havia mudado, e o que permanecia igual. Foi ali que descobriu que o armazém do pai, fechado desde sua partida, agora era um depósito abandonado. A ideia surgiu quase naturalmente: reformar o armazém,
trazer vida de volta àquele espaço, criar um negócio que servisse à comunidade. No entanto, ao tentar comprar o ponto, descobriu que alguém já havia iniciado o processo de aquisição. E mais uma surpresa. A compradora era justamente a mulher misteriosa que vira na praça dias antes, sua antiga namorada, agora professora, ativista comunitária e responsável por uma cooperativa local que ajudava famílias de baixa renda. Ao confrontá-la com a notícia, ela foi direta: "Eu comecei esse projeto há 2 anos. A papelada está quase finalizada. Não vai ser sua grana que vai tirar isso da comunidade. Não é sobre dinheiro. É sobre reparo. Reparo? Você sumiu. Mandava dinheiro como se isso bastasse. A cidade precisa de gente que fique, não que pague e vá embora." Foi um soco. E ele sabia que ela tinha razão. No fim daquela semana, ele recebeu uma carta anônima no hotel onde estava hospedado. Dentro, 3 páginas escritas à mão. Reconheceu a caligrafia. Eram cartas que ele havia escrito aos pais durante os primeiros anos em São Paulo. Todas devolvidas. Todas nunca lidas por eles. Mais uma ferida exposta. Resolveu confrontar a mãe. Na sala de estar, com as janelas abertas e a luz suave do entardecer atravessando as cortinas, ele estendeu as folhas sobre a mesa. "Por que você nunca leu?" Ela não respondeu de imediato. Pegou as cartas com delicadeza, olhou para a primeira página e deixou escapar um suspiro. "Porque eu preferia acreditar que você estava bem. E que um dia viria me contar com os olhos." Silêncio. "Eu escrevi de verdade, mãe. Eu só não sabia como voltar." Ela ergueu os olhos, agora úmidos. "Você sabia. Só não teve coragem." Cansado da rejeição passiva, ele procurou um antigo amigo da adolescência, agora vereador da cidade. O homem o recebeu com um sorriso largo e abraços apertados. Era um dos poucos que pareciam felizes com sua volta. "A cidade precisa de gente com visão. Você tem recurso, tem nome, tem história. Se quiser, pode fazer parte do projeto de revitalização do centro histórico. É um bom jeito de mudar sua imagem aqui." A proposta parecia boa. Mas havia um detalhe: o projeto implicaria em demolir algumas casas antigas da região, inclusive a de 2 famílias que ainda moravam ali. Ele hesitou. Essas pessoas serão realocadas, compensadas. Claro, tudo dentro da lei. Mas se pensar demais, o projeto não sai. O dilema plantou uma semente incômoda. Era a mesma lógica do mundo corporativo. Rápido, eficiente e impessoal. Mas ali não era São Paulo. Ali, ele precisava olhar nos olhos de quem seria afetado. Na semana seguinte, a professora o chamou para uma reunião comunitária na escola onde lecionava. Ele aceitou. Sentou-se ao fundo do auditório, onde cerca de 40 pessoas se reuniam para discutir problemas locais: falta de apoio à agricultura familiar, insegurança, abandono de espaços públicos. Viu ali algo que não via há tempos: envolvimento real. Ao final da reunião, levantou-se. "Eu quero ajudar, mas não com discursos, com ação. Me digam por onde começar." A professora olhou com ceticismo, mas também com um brilho contido de esperança. Começou pequeno. Pintou, com as próprias mãos, o muro da escola. Contratou pedreiros locais para arrumar o telhado do armazém, com autorização da cooperativa. Doou livros novos à biblioteca pública. Tudo sem divulgar. Tudo em silêncio. Cada gesto era uma tentativa de reconstruir algo dentro dele. Algo que não tinha nome, mas que ele sabia estar quebrado. Um mês depois, recebeu uma ligação da prefeitura. A disputa judicial pela casa havia avançado. O parente que reivindicava o imóvel apareceu com um testamento surpreendente. Mas algo na papelada não batia. O juiz local pediu uma perícia nos documentos. Havia dúvidas sobre a validade das assinaturas. Era só o começo de outra batalha, uma que exigiria mais do que dinheiro. Mas pela primeira vez em anos, ele não sentia que estava lutando sozinho. O velho galpão do armazém, que por décadas fora o coração pulsante da vila onde ele cresceu, agora era só ruína e silêncio. Paredes úmidas,
telhas quebradas e o cheiro característico de mofo dominavam o ambiente. Mas ele não via apenas o que estava ali, via o que poderia ser. Um centro de convivência. Uma mercearia comunitária. Um lugar onde pais, filhos e netos pudessem se encontrar de novo. Um pedaço de dignidade reconstruída. Com as mangas da camisa social arregaçadas, calçou luvas e pegou no pesado. Não era sobre dinheiro agora. Era sobre suor. Sobre mostrar, com ação, que sua mudança era real. Nos primeiros dias, ninguém apareceu. Trabalhava sozinho, removendo entulho, lavando o chão com balde e sabão, arrancando ervas daninhas do pátio externo. Mas aos poucos, olhos curiosos começaram a espiar pelos muros rachados. Até que, numa tarde, enquanto lixava uma das portas de madeira, ouviu uma voz suave. Precisa de ajuda. Virou-se e viu uma adolescente franzina, segurando uma sacola de ferramentas. Meu avô me ensinou a mexer com madeira, ela explicou, quase envergonhada. Eu vi que o senhor está tentando recuperar isso aqui. Posso ajudar? Ele sorriu, oferecendo uma das lixas. O senhor não. Aqui, todo mundo é igual. Foi a primeira rachadura no muro invisível entre ele e a cidade. Naquela mesma semana, o laudo pericial sobre o testamento contestado foi entregue. A notícia correu pela cidade como fogo em capim seco. O documento era verdadeiro, mas havia contradições na sua aplicação. O bem em questão, tecnicamente, não estava no nome do pai dele, como todos pensavam, mas no da mãe, desde uma escritura feita décadas antes por um avô que antecipou partilhas sem dizer nada a ninguém. A reviravolta causou confusão na justiça local. O parente distante exigia seu direito legal à propriedade, mesmo sem nunca ter pisado naquela casa ou cuidado dos pais dele. O caso parecia irrecuperável. Mas algo inesperado aconteceu. A própria mãe, silenciosa até então, foi pessoalmente ao cartório municipal e protocolou uma carta de contestação. A notícia pegou todos de surpresa. Era a primeira vez, desde a volta do filho, que ela agia de forma direta para protegê-lo. Ao retornar para casa naquela noite, ela o esperava sentada na varanda. Não fiz isso por você, disse, sem que ele precisasse perguntar. Fiz pela nossa história. Você ainda tem que merecer esse chão. Ele entendeu. E aceitou. Na escola, a professora continuava com suas atividades comunitárias. Ele passava a frequentar mais as reuniões, agora envolvido no planejamento da horta comunitária e na recuperação da biblioteca. Durante uma das conversas, ela o puxou de lado. Estão dizendo que você quer comprar o respeito das pessoas com presentes. E você? O que diz? Digo que, se for verdade, você está gastando muito bem o seu dinheiro. Eles riram. Pela primeira vez em anos, riram juntos. No entanto, as feridas do passado ainda doíam. Numa noite abafada de sexta-feira, o pai dele apareceu no galpão, observando de longe a movimentação. Havia cerca de 15 pessoas limpando e reorganizando o espaço, guiadas pelo filho que, até pouco tempo, era um estranho. O velho entrou devagar, encostando na parede de tijolos expostos. Lembra quando você era menino e tentou fazer uma pipa aqui? Ele sorriu, surpreso. Gastei 3 folhas do caderno da mãe. Apanhei feio depois. O pai assentiu, mas sem rir. Você sempre foi teimoso. Queria que o vento soprasse só para onde você mandasse. Hoje aprendi a deixar o vento ensinar o caminho. O pai caminhou até o centro do galpão, passou a mão pela bancada de madeira e olhou nos olhos dele. Isso aqui era o que seu avô mais amava. Não era só um armazém. Era onde a cidade conversava. Silêncio. Se for para abrir isso de novo, faça direito. Faça para durar. Foi tudo o que disse. Mas, para ele, soou como uma bênção. A cidade começou a mudar o olhar. Primeiro com curiosidade. Depois com respeito. O novo armazém passou a se chamar Espaço Vó Marieta, homenagem à avó dele, que fora parteira e benzedeira local. A escolha do nome foi sugerida por uma das moradoras mais antigas e aceita com emoção. No dia da reabertura, uma pequena banda local tocou marchinhas antigas, crianças corriam com balões e as barracas de quitutes ocuparam a frente do galpão. O cheiro de pamonha,
cuscuz e milho cozido invadiu as ruas. A professora discursou com voz firme, e ele, pela primeira vez, falou em público ali, com os olhos marejados. Eu fui embora achando que era preciso vencer no mundo para ser alguém. Mas aqui aprendi que ser alguém é cuidar de onde a gente veio. Aplausos. Alguns tímidos, outros entusiasmados. Mas todos verdadeiros. Nos bastidores, no entanto, a proposta de revitalização do centro histórico avançava sem ele. O vereador, decepcionado por sua recusa em colaborar com as desapropriações, passou a trabalhar com outros empresários. Em poucos meses, o projeto foi aprovado, e famílias começaram a receber notificações para deixar suas casas. Entre elas, estava a família da menina que o ajudou a lixar a porta do armazém. Ela apareceu chorando um dia, com a carta nas mãos. Disseram que vão tirar a gente para fazer um estacionamento. Foi o estupim. Ele sabia o que precisava fazer, mesmo que isso custasse mais uma parte de sua fortuna. Procurou o vereador, ofereceu-se para comprar o terreno onde o estacionamento seria construído e transformá-lo num parque público. Propôs um acordo que mantinha as famílias em suas casas e ainda beneficiava o turismo local com outro ponto de lazer. Foi uma negociação dura, cheia de reuniões e burocracia. Mas, ao final, o acordo foi aceito. Mais uma batalha vencida. Mais uma prova de que ele não estava ali só de passagem. Naquele mesmo mês, recebeu uma nova carta, dessa vez assinada por sua antiga professora do ensino fundamental. Ela agradecia pelas ações na cidade, mas sobretudo pela transformação silenciosa que ele provocava nas pessoas. Ao ler, sentado na varanda da casa dos pais, com a luz do pôr do sol refletindo nas janelas, percebeu algo simples, mas essencial. Finalmente, estava em paz consigo mesmo. Pela primeira vez em anos, não pensava mais em ir embora. O café da manhã na casa dos pais seguia o mesmo ritual há décadas. A chaleira apitando no fogão de ferro, o cheiro de pão na chapa com manteiga derretendo, e a rádio local tocando modas de viola baixinho. Mas naquela manhã, pela primeira vez desde sua volta, a mesa foi posta para 3. Havia um terceiro prato, um terceiro copo de suco, um terceiro lugar. Ele chegou à cozinha em silêncio. A mãe, de avental florido, tirava a última fornada de biscoitos de polvilho do forno. O pai já estava sentado, jornal dobrado ao meio, óculos de leitura no meio do nariz. Ninguém disse bom dia. Mas ele sabia que aquilo já era uma resposta. Sentou-se. Serviu-se. Comeu devagar. E quando a mãe se levantou para buscar mais café, ele sussurrou, quase sem pensar, obrigado. Ela parou por um instante, de costas, com a mão ainda na garrafa térmica. Depois continuou. Silenciosamente, serviu mais café para os 3. A xícara dela tremia levemente, mas o gesto era firme. Aquela era a primeira rachadura no muro do ressentimento que ela ainda mantinha. Aos poucos, ele foi se reaproximando do passado, como quem toca um objeto frágil com medo de quebrar. Visitou a antiga sede do time de futebol onde jogava com os amigos de infância. Entrou na biblioteca municipal e reencontrou seu nome rabiscado no verso de um livro de geografia da 7ª série. Passou em frente à casa do primeiro patrão, o dono da vidraçaria, e descobriu que agora era um pequeno centro cultural. A cidade começava a se reabrir para ele, mas nem todos estavam dispostos a esquecer. Em uma tarde nublada, ao sair do espaço Vó Marieta, foi abordado por um senhor de boné surrado e olhar duro. Você acha que meia dúzia de tinta e cesta básica vai apagar o que você fez? Ele manteve a calma. Não. Mas talvez seja o começo de algo melhor. Tem gente aqui que chorou sua ausência mais do que você imagina. E saiu sem esperar resposta. Ele ficou parado, absorvendo aquilo. Era mais uma lembrança de que a reconciliação não era um prêmio, mas um processo. A professora, por outro lado, parecia observar tudo com cuidado. Às vezes participava das reuniões no espaço, às vezes apenas assistia. Mas em uma noite especial, durante a oficina de contação de histórias para crianças, ele a viu sorrindo. Um sorriso de verdade, largo, como nos velhos tempos. Depois do evento, caminharam juntos pela rua iluminada por postes antigos. Está mais leve, ela comentou. Estou tentando, ele respondeu,
olhando para o céu. Sabe qual é o maior problema dos que partem? Não saber voltar, não saber ficar. O silêncio que se seguiu foi mais íntimo que 1000 palavras. Dias depois, ele foi chamado ao fórum da cidade. A juíza responsável pelo caso da casa dos pais havia decidido manter a posse com a família, com base no histórico de uso e no valor cultural do imóvel. O testamento antigo não tinha força legal suficiente para romper a linha de convivência e vínculo estabelecida. A decisão foi recebida com aplausos contidos, não por vitória sobre o parente, mas por justiça restaurada. Ao sair, foi direto à casa. Encontrou o pai limpando o jardim da frente, como fazia toda semana. "A casa é nossa de novo", disse. O pai apenas assentiu, sem olhar diretamente para ele. Mas quando passou por ele para entrar, bateu de leve em seu ombro com a mão calejada. Um gesto simples, mas ele entendeu como um abraço. A nova rotina incluía agora visitas frequentes à escola, reuniões com lideranças locais e projetos conjuntos com agricultores da região. Ele propôs um pequeno fundo de investimento solidário, que oferecia microcrédito a produtores familiares. O projeto, batizado de Raízes, foi bem recebido, mas também trouxe seus desafios. Um dos líderes da associação rural, desconfiado, se opôs à ideia. "Você quer brincar de herói com o dinheiro dos outros. O dinheiro é meu, mas as decisões serão da comunidade. Isso até você querer mandar em tudo." Era mais uma porta a ser aberta com paciência. Aos domingos, a cidade ainda se reunia na feira da praça. Certa manhã, ele encontrou a adolescente que o ajudara no armazém vendendo doces caseiros. Ela acenou com orgulho, mostrando os potes de goiabada em conserva. "Agora sou sócia da cooperativa", disse com um brilho nos olhos. "E eu seu primeiro cliente", respondeu, comprando 2 potes. A menina sorriu. Ele também. Era esse o tipo de mudança que ele queria plantar. Mas nem tudo era flores. A cooperativa recebeu uma denúncia anônima de uso irregular do espaço público. Uma vistoria foi marcada para a semana seguinte. Se encontrassem qualquer irregularidade, o galpão poderia ser fechado por tempo indeterminado. A professora, preocupada, foi até ele. "Tem certeza de que os documentos estão todos certos?" "Revisei tudo com o contador. Mas o problema não é papel. É que estamos incomodando gente grande." "Vai recuar? Agora?" "Não." Ela assentiu. E pela primeira vez, segurou sua mão, firme. Na vistoria, tudo estava dentro da legalidade. As planilhas estavam organizadas, os espaços limpos, os funcionários registrados. O fiscal saiu satisfeito. No dia seguinte, um artigo no jornal local elogiava a iniciativa. E, discretamente, apontava o nome do vereador como responsável pela denúncia. O escândalo foi abafado, mas não esquecido. Era a virada definitiva da imagem dele diante da cidade. Uma tarde, no banco da praça onde sentava para ler jornal com o pai, ele foi surpreendido por uma cena inesperada. A mãe chegou, com um pacote de bolinhos de chuva numa vasilha. "Trouxe para vocês." Sentou-se entre os dois. Não disse mais nada. Apenas ficou ali, dividindo silêncio, dividindo tempo. E quando uma criança se aproximou para pedir um bolinho, a mãe sorriu. "Claro, meu filho. Leva 2. Ele viu. Ali, naquela cena simples, havia algo que nenhuma fortuna podia comprar. Havia lar. A manhã estava calma, com o céu limpo e o sol brilhando forte sobre o centro da cidade. No entanto, dentro da casa dos pais, havia uma tensão palpável. Ele estava sentado à mesa de jantar, observando a mãe enquanto ela preparava o almoço. O cheiro do feijão cozinhando e do arroz no fogo trazia à tona memórias de sua infância. Mas algo estava diferente, como se o peso das mudanças recentes não pudesse ser ignorado por mais tempo. O pai estava no quintal, cuidando do jardim, como fazia todos os dias. O som da pá batendo contra a terra era reconfortante e rotineiro. Mas, por dentro, ele sentia um turbilhão de emoções. Finalmente havia conquistado a paz com seus pais e com a cidade, mas isso vinha com um custo. E ele sabia que esse custo ainda estava por vir.
Ele se levantou da mesa e foi até o jardim, onde encontrou o pai dobrado sobre a terra, plantando sementes com mãos cuidadosas. Pai, precisamos conversar, disse ele, com a voz grave e firme, mas cheia de apreensão. O homem levantou os olhos e fez um gesto com a cabeça, indicando que o filho se aproximasse. Ele sabia que aquilo não seria uma conversa simples. Sabia que a cada gesto de reconciliação com o passado, surgiam mais questões, mais inseguranças. O que foi, filho? Perguntou o pai, limpando a testa suada com o dorso da mão. Eu tenho uma proposta, algo importante, disse ele, hesitando. A cidade precisa de mais do que um espaço de convivência e uma horta comunitária. Eles precisam de uma escola profissionalizante, de um centro para aprender novas habilidades. Eu quero investir nisso. Quero criar oportunidades para os jovens daqui. O pai o olhou atentamente, com um olhar que misturava orgulho e desconfiança. E quanto vai custar isso, meu filho? Não é só dinheiro que resolve esses problemas. Ele suspirou, compreendendo as palavras do pai, mas com a convicção de que isso era algo que precisava fazer. Eu sei que não é só dinheiro, mas é um começo. Eu tenho os recursos para isso. E tenho o apoio de pessoas aqui que querem que isso aconteça. O pai ficou em silêncio por um momento, como se pesasse a ideia. Finalmente, falou. Eu sei que você tem feito muitas coisas boas por aqui. Mas você não pode esquecer o que você fez no passado. O que você fez com a gente, o que fez com a cidade. Você não pode comprar o perdão de todos, meu filho. Não é assim que funciona. Ele sentiu o peso das palavras do pai, como um golpe invisível. Sentiu-se envergonhado, embora soubesse que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance para corrigir os erros do passado. Eu sei disso, pai. Mas eu não estou tentando comprar o perdão de ninguém. Estou tentando dar algo em troca. Quero que a cidade cresça, que os jovens tenham mais oportunidades. Eu não posso apagar os meus erros, mas posso tentar melhorar as coisas aqui. Não vou desistir disso. O pai olhou-o com um olhar de compreensão, mas também de uma dureza que só ele sabia demonstrar. Ele sabia que a confiança do pai seria algo que ele teria que conquistar ao longo do tempo. Nos dias que se seguiram, ele intensificou seus esforços. Organizou reuniões com líderes comunitários, com jovens, com empresários locais. A ideia do centro profissionalizante começou a ganhar força. Ele havia reunido os recursos necessários para a construção e começava a buscar parcerias com instituições de ensino que pudessem ajudar no desenvolvimento dos cursos. Era uma oportunidade que poderia transformar a vida de muitas pessoas na cidade. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Mas, como sempre, a resistência estava em cada esquina. Em uma dessas reuniões, ele teve que enfrentar um dos maiores desafios até então, o grupo de comerciantes locais que se opunham ao projeto. Temiam que a chegada do centro profissionalizante trouxesse uma competição desleal aos seus negócios, e assim, desacelerassem o progresso da cidade. Você não pode simplesmente mudar as coisas do dia para a noite, disse um dos comerciantes, com voz rouca e olhar desconfiado. Isso aqui é nossa vida, nossa história. Não vamos deixar que venha alguém de fora, que abandonou tudo, para virar o jogo e nos engolir. A acusação o atingiu em cheio. Ele sabia que não poderia negar seu passado, mas também sabia que não deveria deixar de lutar pelo futuro. A batalha por aceitação estava longe de terminar. Mas ele não recuou. Eu não sou de fora, eu sou daqui. E, sim, eu cometi erros. Mas não vou deixar que o medo e o preconceito destrua o que temos de bom. Eu quero que todos cresçam aqui. Se isso for um erro, que seja o meu erro. Mas vou lutar por isso. Nos dias seguintes, ele se dedicou ainda mais ao projeto, visitando cada comerciante, cada empresário, buscando parcerias e, quando necessário, oferecendo ajuda direta, como se estivesse reconstruindo o laço de confiança perdido. No entanto, os desafios aumentavam. O tempo parecia não ser suficiente para realizar tudo o que ele queria. Até que, em uma reunião decisiva, um dos empresários mais importantes da cidade, que sempre foi visto como uma espécie de líder informal entre os comerciantes,
se levantou e, após alguns segundos de silêncio, disse: "Eu estou com você." Aquelas palavras fizeram toda a diferença. Em pouco tempo, mais comerciantes começaram a se juntar ao projeto. O centro profissionalizante, que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma realidade palpável. Em um domingo ensolarado, com as paredes da nova escola já sendo erguida, ele sentou-se no banco de sempre, à sombra da árvore antiga no centro da praça. Olhou para a cidade, vendo crianças brincando, adultos discutindo no café, e sentiu uma paz que não sentia há muitos anos. A jornada não estava completa, mas ele sabia que estava no caminho certo. A cidade, lentamente, começava a se transformar. E ele, junto com ela. Naquela tarde, enquanto caminhava de volta para casa, o pai o encontrou na entrada. Com um olhar firme, mas já menos rígido, disse: "Está indo bem. Mas lembre-se, você não pode consertar tudo sozinho." Ele sorriu, aceitando o conselho com um gesto de cabeça. Sabia que o pai estava certo. O perdão, a reconstrução, a mudança, tudo isso levava tempo, e ele não poderia fazer tudo de uma vez. Mas agora, com as cicatrizes começando a se curar, ele sabia que havia dado o primeiro passo de muitos. E, ao olhar para a casa que havia sido palco de tantas memórias, ele finalmente entendeu: a verdadeira reconstrução não era só sobre paredes e tijolos. Era sobre as relações, sobre o tempo investido para cultivar algo que durasse. Os dias se passavam em um ritmo mais tranquilo, mas com cada passo que ele dava, as cicatrizes do passado eram mais evidentes. Ele já não se importava com os olhares furtivos ou as críticas sutis que ainda recebia dos que estavam acostumados a vê-lo como o filho que abandonou a cidade. As grandes mudanças, embora lentas, começaram a se consolidar, e ele percebeu que a cidade estava, de fato, começando a abraçar suas iniciativas. Mas o preço dessa transformação, embora visível, não era fácil. Às vezes, ele sentia que o peso das expectativas era esmagador. O centro profissionalizante estava tomando forma, mas os desafios eram imensos. Ele tinha que continuar se provando, não apenas como o homem que tinha abandonado tudo, mas como alguém disposto a sacrificar ainda mais para fazer a diferença. Nas semanas seguintes, o centro passou a ser o maior projeto de sua vida. Mas não era apenas isso que o consumia. Ele sabia que ainda precisava reconquistar a confiança de sua mãe e pai. Os dois estavam mais calados do que nunca. Embora aceitassem sua presença e vissem os avanços, algo ainda os mantinha distantes. Naquela manhã, enquanto ele ajudava a limpar o galpão que estava sendo preparado para o curso de carpintaria, a mãe apareceu na porta. O rosto dela estava mais suavizado do que nas últimas semanas, mas seus olhos ainda carregavam uma dor que ele não conseguia entender completamente. "Pode me ajudar, filho?" ela pediu, com a voz tranquila, mas firme. Ele imediatamente se afastou das madeiras e foi até ela. Sabia que não seria uma simples tarefa. "Claro, o que precisa?" A mãe deu um passo atrás, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. "Hoje você vai precisar fazer algo mais difícil do que qualquer trabalho que já fez até agora." Ele a olhou, curioso, e ela continuou: "Vai até o antigo campo de futebol. Diga para os meninos da cidade que você está aqui para apoiar, mas que eles precisam se unir. Não importa o que tenha acontecido no passado, não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer. O futuro deles depende do que vocês conseguirem juntos." Ele sentiu uma onda de inquietação. A cidade ainda estava dividida sobre ele, e muitos dos jovens que frequentavam o campo de futebol o viam com desconfiança. Era um gesto de humildade, mas ele sabia que aquela visita não seria fácil. Era mais uma oportunidade para provar a si mesmo que ele não estava ali apenas para reconquistar sua família, mas para transformar de fato a cidade. Chegando ao campo de futebol, ele foi recebido com olhares estranhos e murmúrios. Os meninos jogavam, riam, mas sua presença ali parecia deslocada. Ele sentou-se no banco do lado de fora do campo e aguardou até que o jogo acabasse. Quando os jogadores se aproximaram para descansar, ele se levantou. "Ei, pessoal, eu sei que a maioria de vocês não me quer aqui", começou, com a voz firme, mas com o peso do arrependimento em cada palavra. "Eu cometi muitos erros. E entendo se vocês ainda não confiam em mim. Mas o que eu fiz ou deixei de fazer no passado não pode definir o futuro de vocês.
Quero ajudar a cidade a crescer, a dar uma chance para quem não tem. Um dos meninos, que ele reconheceu como sendo filho de um comerciante local, o encarou diretamente. Então, por que não fez isso antes? Onde estava quando a gente mais precisou? Ele engoliu em seco, as palavras presas na garganta. Sabia que esse tipo de acusação era esperado, mas não estava preparado para lidar com a dor dela. Eu estava perdido, tentando encontrar o meu próprio caminho. Mas a verdade é que não faz sentido mais viver com esses erros me definindo. Eu estou aqui agora porque acredito que vocês, todos vocês, merecem mais. Outro menino, que se aproximou mais cauteloso, falou: "E o que você quer de nós, então?" "Nada. Eu só quero que a gente construa algo juntos. O futuro não vai mudar se ficarmos olhando para o que aconteceu antes. Vamos focar no que podemos fazer agora." A conversa foi tensa. Ele sentiu a resistência no ar, como uma barreira invisível. Mas algo dentro dele dizia que não podia mais correr. Ele precisava fazer isso. Ele precisava lutar pelo futuro, assim como havia lutado pelo seu próprio perdão. Depois do jogo, ele foi até a casa de um dos meninos mais envolvidos, chamado Lucas. A família dele tinha uma pequena loja de ferramentas, e ele sabia que o jovem teria interesse no projeto de carpintaria que estava sendo criado no centro. A visita foi importante, mas ele sabia que cada passo precisava ser cuidadosamente dado. A mãe de Lucas o recebeu com um sorriso amável, mas não parecia completamente à vontade. O pai de Lucas, no entanto, estava mais reservado. "Então, o senhor está mesmo apostando nisso, nesse projeto?" perguntou o pai, depois de alguns segundos de silêncio. "Sim, eu estou. Mas mais do que apostar, estou comprometido com isso. A cidade precisa de mais. E eu acredito que podemos fazer isso juntos." O pai de Lucas o observou por um momento e então, sem dizer mais nada, apenas acenou com a cabeça. "Vamos ver o que você vai fazer, então." Naquela noite, ele caminhou sozinho até a praça. O clima estava frio, mas a luz dos postes ainda iluminava as ruas tranquilas. Sentou-se no banco, com a mente cheia de pensamentos conflitantes. Ele sabia que, por mais que tentasse, nem todos estariam prontos para aceitá-lo de volta. Mas também sabia que, se quisesse realmente fazer a diferença, precisava continuar caminhando. Quando olhou para o céu, algo dentro de si parecia mais claro. O perdão, ele entendeu, não era algo que viria rápido. Mas ele estava disposto a conquistar. E esse caminho, o caminho da mudança, da luta e do perdão, ainda estava longe de terminar. Ele voltou para casa mais tarde, com o coração leve. A mãe estava na cozinha, preparando o jantar. O cheiro das ervas frescas e do molho de tomate trazia um conforto inesperado. Quando ela o viu entrar, sorriu de leve. "Como foi?" perguntou, já sabendo da resposta. Ele sorriu de volta. "Um passo de cada vez." Ela assentiu, com os olhos suavizando. "Isso é tudo o que podemos fazer, filho. Um passo de cada vez." Nos dias que se seguiram, ele se sentiu mais forte do que nunca em sua missão. As pequenas vitórias se acumulavam. Mais pessoas da cidade começavam a visitar o centro profissionalizante e, aos poucos, o projeto ganhava o respeito de muitos. Mas, apesar de todas as conquistas, uma sombra ainda pairava sobre ele, a resistência silenciosa de sua própria família. Sua mãe e seu pai estavam começando a aceitar sua presença, mas a relação deles ainda era frágil. A falta de confiança, alimentada pelos anos de abandono, estava muito presente, e ele sabia que seria um longo caminho até reconstruir a intimidade que um dia tiveram. Naquela manhã, ele estava em uma reunião importante, com investidores interessados no centro. Estava prestes a fechar uma parceria com uma instituição educacional respeitada da cidade vizinha. A empolgação do momento contrastava com o clima tenso que ele sentia em casa. Ele sabia que precisava acertar os últimos detalhes, mas sua mente estava distante. Seus pais estavam sempre em sua cabeça, e ele sabia que, sem o perdão deles, todo o sucesso que estava alcançando parecia incompleto. Ao retornar para casa naquele fim de tarde, ele encontrou sua mãe sentada na varanda, olhando para o horizonte. A expressão dela era serena, mas ele podia sentir a distância em seu olhar.
Caminhou até ela e, após um silêncio que pareceu se estender por minutos, perguntou: Mãe, o que há? Você está distante ultimamente. Ela demorou a responder, mas finalmente disse, com a voz baixa: Eu estou vendo o que você está fazendo, filho. Sei que você tem trabalhado muito, mas isso não muda o que aconteceu. Você não tem ideia do quanto sua ausência nos feriu. Essas palavras o atingiram como uma flecha direta no coração. Ele sabia que a dor do abandono nunca desapareceria completamente, mas ouvir aquilo de sua mãe, da mulher que sempre o apoiou, fez com que o peso da culpa voltasse à tona. Eu sei, mãe. Sei que o que eu fiz não tem justificativa. Mas eu estou aqui agora, e vou fazer o que for preciso para corrigir os meus erros. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar o futuro, posso construir um futuro melhor para todos nós. Ela olhou para ele com tristeza nos olhos. Você pode mudar o futuro, sim. Mas o que é mais importante para mim é que você reconquiste sua própria paz. O que você está fazendo é muito bonito, filho, mas a sua paz de espírito é o que importa. Não quero ver você se sacrificando o tempo todo, se martirizando. Você precisa se perdoar. Essas palavras caíram como uma lâmina afiada. Ele sentiu um nó na garganta. Estava tão focado em consertar as coisas para os outros, para a cidade, para seus pais, que se esqueceu de olhar para dentro de si. Precisava, de fato, se perdoar. Ele passou anos tentando apagar sua culpa, tentando comprar o perdão de todos com sua riqueza e suas ações. Mas, no fundo, ele sabia que isso não era suficiente. No dia seguinte, ele decidiu ir até o campo de futebol novamente. Os jovens estavam lá, jogando e rindo, como da última vez. Ele se aproximou com mais confiança, agora, não com a necessidade de ser aceito, mas com a vontade de recomeçar de verdade. Ei, pessoal! Chamou ele, interrompendo o jogo. Eu queria falar com vocês um pouco. Os meninos o olharam, alguns com expressões desconfiadas, outros curiosos. Ele começou a caminhar em direção ao grupo, sem pressa, sem o medo de ser rejeitado. Eu sei que todos vocês têm suas razões para não confiar em mim. Eu estive longe. Eu errei. Mas o que eu quero agora não é mais uma desculpa. O que eu quero é mostrar que eu sou capaz de mudar. Eu não vou pedir para que vocês me perdoem, mas quero pedir uma chance para provar que posso ser alguém diferente. Uma das jovens mais audaciosas do grupo, que sempre havia se mostrado cética, fez uma pergunta direta. E por que deveríamos confiar em você agora? Ele respirou fundo, sentindo o peso da questão. Porque eu não posso fazer isso sozinho. Eu estou tentando ajudar a cidade e, mais importante, estou tentando ajudar cada um de vocês. Não sou mais o homem que abandona os outros. Estou tentando aprender a ser alguém melhor. Se me derem uma chance, eu vou trabalhar todos os dias para reconquistar a confiança de vocês. Eu sei que não será fácil. O silêncio se estendeu, até que um dos meninos, o mais tímido, se aproximou e, com um sorriso discreto, estendeu a mão. Eu acredito em você, Senhor. Você está tentando fazer a diferença. A cidade precisa disso. Aquele simples gesto de confiança foi o suficiente para que o resto do grupo começasse a se soltar. Ao final do dia, mais jovens haviam se comprometido a participar do centro profissionalizante. Ele sentiu que, aos poucos, estava quebrando as barreiras que ainda o separavam da comunidade. À medida que o centro profissionalizante crescia, mais pessoas começavam a se engajar no projeto. No entanto, um grande obstáculo ainda permanecia em seu caminho: o seu próprio conflito interno. Ele sabia que tinha que se reconciliar consigo mesmo para poder seguir em frente. A pressão para ser perfeito, para consertar cada aspecto de sua vida, estava começando a pesar. Em um dos dias seguintes, ele decidiu buscar ajuda. Não queria mais carregar a culpa sozinho, e talvez fosse hora de procurar o apoio que tanto precisava. Ele se lembrou de um velho amigo da cidade, alguém que, antes de tudo, sempre acreditou nele, um psicólogo que havia conhecido na juventude, mas que se afastou com o tempo. Era a hora de fazer esse contato. A visita ao psicólogo foi um ponto de virada. Ele sentou-se naquela sala silenciosa, com as paredes preenchidas de livros e diplomas, e começou a desabafar sobre suas frustrações e sua culpa. O psicólogo, paciente e calmo, o ouviu atentamente, sem pressa.
O primeiro passo, meu amigo, é você aceitar que ninguém é perfeito, disse o psicólogo, com uma voz suave e acolhedora. A perfeição não existe. O que importa é a jornada, o processo de mudança. E você já deu um grande passo ao reconhecer seus erros. Essas palavras, simples, mas profundas, começaram a ecoar em sua mente. A partir dali, ele sabia que precisaria de tempo, mas que estava no caminho certo. A jornada não seria rápida, mas ele começaria a olhar para si mesmo de forma diferente. Ele finalmente entenderia que o perdão não era algo a ser alcançado apenas pelos outros, mas por ele mesmo. Quando ele voltou para casa naquela noite, foi direto até a cozinha. Sua mãe estava ali, como sempre, preparando o jantar. Mãe, eu finalmente entendi, disse ele, com um sorriso sincero. Eu não posso corrigir todos os erros do passado, mas posso fazer meu melhor para viver bem a partir de agora. E vou continuar tentando. Não vou desistir. Ela sorriu de volta, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia dado um passo importante na reconciliação. O centro profissionalizante estava prosperando. As primeiras turmas começaram a se formar e, embora os números ainda não fossem expressivos, a mudança que ele sentia no ar era palpável. Ele começava a perceber que a cidade não só precisava dele, mas ele também precisava da cidade para curar suas próprias feridas. Não havia mais espaço para hesitar, não havia mais tempo para olhar para trás. O ambiente estava ficando mais acolhedor, e os alunos pareciam engajados com o que estavam aprendendo. As aulas de carpintaria, mecânica e costura estavam atraindo cada vez mais jovens e adultos. Aos poucos, ele começava a perceber o impacto real de suas ações. A cidade estava mudando, e ele também estava mudando com ela. Mas a cada vitória, o peso do passado parecia se intensificar. Ele sentia que, apesar de estar construindo algo novo e bom, ainda havia algo que não se resolvia dentro de si. Havia algo em sua relação com os pais que ainda estava inacabado, algo que ele precisava enfrentar de uma vez por todas. Naquela manhã, ele decidiu visitar seus pais. Estava decidido a dar o próximo passo para superar a barreira emocional que ainda existia entre eles. Ele sabia que a distância deles ainda era grande, mas ele queria dar mais um passo em direção à reconstrução da confiança, da família. Quando entrou na casa deles, a mãe estava sentada na sala, como sempre, lendo uma revista. Ele notou a leve tensão em seus olhos assim que ela o viu entrar. Ela não disse nada de imediato, mas ele sabia que ela sentia sua presença com mais intensidade do que as palavras poderiam expressar. Mãe, Ele começou, mas as palavras não saíam como ele queria. Ela levantou os olhos da revista e o observou com paciência. A expressão dela estava tranquila, mas havia uma ansiedade silenciosa no ar. O que você está sentindo, filho? Ela perguntou de maneira calma. Ele parou por um momento. Essa pergunta, simples, mas profunda, parecia ser a chave para aquilo que ele vinha tentando evitar. Ele sabia que sua mãe tinha razão. A resposta para o seu próprio processo de cura não estava em mais ações ou projetos, mas na vulnerabilidade e na aceitação do que sentia. Eu me sinto perdido, mãe. Eu tenho feito tudo isso para tentar me redimir, para tentar corrigir os erros do passado, mas, por mais que eu faça, sinto que ainda não consegui me perdoar de verdade. O que mais eu preciso fazer? Ela olhou com uma suavidade que ele ainda não havia visto antes. De alguma forma, o tempo havia suavizado a dureza que havia se formado entre eles. Ela levantou-se lentamente e caminhou até ele, colocando a mão sobre seu ombro com gentileza. Filhos, todos nós erramos. E a maior dificuldade que você está enfrentando não é a de perdoar os outros, é perdoar a si mesmo. Eu sei que a dor do que aconteceu entre nós foi grande, mas o tempo está fazendo o seu trabalho. E o que você tem feito agora, o que você está oferecendo à cidade, às pessoas que precisam de você, isso é o que importa. Não há mais nada que você precise fazer para ser digno do nosso perdão. O que você precisa fazer é aceitar que já está no caminho certo. Ele sentiu uma sensação de alívio ao ouvir essas palavras. As palavras de sua mãe foram como um bálsamo, uma cura que ele tanto procurava. Ele ainda não sabia como o futuro seria, mas agora ele sabia que não precisava carregar a culpa o tempo todo. Ele tinha o direito de seguir em frente. Nos dias seguintes, ele começou a entender que sua missão estava se expandindo de maneiras que ele jamais imaginara.
O centro não era apenas um local de aprendizado técnico, estava se tornando um ponto de referência para a transformação da cidade. O que antes era uma ideia nebulosa, agora estava ganhando forma. Mais empresas começaram a se interessar pelos alunos formados, e aos poucos, mais pessoas começaram a investir tempo e recursos no projeto. Apesar do progresso, ele sabia que não poderia descansar. A cidade estava cheia de desafios. As dívidas que o centro acumulava ainda eram grandes, e a falta de apoio de algumas autoridades locais estava tornando a manutenção do projeto um desafio constante. Além disso, o ceticismo das pessoas mais velhas, que viam suas ações com olhos de desconfiança, ainda estava presente. Um dia, ao terminar uma reunião com alguns empresários locais que haviam se comprometido a ajudar, ele recebeu uma mensagem do advogado que gerenciava as questões legais do centro. Precisamos conversar. A situação financeira do centro não está boa. Estamos à beira de perder um grande financiamento. Se não encontrarmos uma solução rápida, o projeto pode ser encerrado. Essas palavras caíram sobre ele como uma tempestade. Ele se sentiu tomado por uma onda de desespero. O futuro do centro estava em risco, e ele não sabia como enfrentaria isso. Ele se sentou no escritório, com a mente a mil, tentando encontrar uma solução. A verdade era que o dinheiro nunca havia sido sua maior preocupação, mas agora parecia que essa questão financeira estava prestes a ser a maior prova de sua determinação. Enquanto lutava para resolver os problemas financeiros do centro, ele foi novamente confrontado com a realidade do seu passado. A pressão crescente e a necessidade de provar a todos, incluindo a si mesmo, que era capaz de sustentar o projeto o estavam consumindo. Ele sentiu uma imensa solidão, como se estivesse carregando o peso do mundo sozinho. Mas algo dentro dele o impelia a continuar. Naquele momento de desespero, ele recebeu uma ligação inesperada. Era um de seus antigos amigos de infância, alguém que, embora distante durante muitos anos, ainda tinha uma grande admiração por ele. Esse amigo, um empresário de sucesso, se ofereceu para ajudar. Eu sei que você está fazendo a coisa certa, meu amigo. E vou te dar uma mão. O centro não vai acabar agora. Aquela ajuda, inesperada e de última hora, foi como um farol de esperança. Ele sentiu o peso começar a diminuir. A confiança dele estava sendo restaurada, e ele sabia que, mesmo nas dificuldades, não estava sozinho. O centro, então, conseguiu se estabilizar. Mas a luta interna de perdão, autoconfiança e reconstrução de relacionamentos continuava. Ele havia dado um grande passo em sua jornada, mas sabia que ainda tinha muito a fazer. E, embora os desafios fossem intensos, ele agora sabia que estava no caminho certo. As coisas não seriam fáceis, mas ele estava determinado a vencer. O tempo havia passado, e o centro profissionalizante estava se tornando mais do que um simples projeto. Era agora uma verdadeira fundação para o futuro da cidade. As aulas, que inicialmente pareciam um desafio, agora eram uma verdadeira tábua de salvação para muitas famílias. Jovens e adultos estavam se inscrevendo em massa, buscando não apenas um aprendizado prático, mas também uma nova chance na vida. No entanto, como sempre acontece com grandes mudanças, o sucesso atrai tanto admiradores quanto aqueles que querem desacreditar o que está sendo construído. Ele sabia que, mesmo com a crescente popularidade, ainda havia muito ceticismo e resistência. Mas isso não o abalava mais da mesma forma. Ele havia aprendido a lidar com os desafios, a aceitar que não poderia agradar a todos, e que a missão dele estava muito além da aceitação de um pequeno grupo. Por mais que a cidade estivesse se transformando, o que ele mais ansiava era a transformação dentro de sua própria casa, com seus pais. Os meses haviam passado, e, apesar de pequenas conversas e avanços, a verdadeira reconciliação ainda não havia acontecido. Ele sabia que precisava ir além do que já fizera para conseguir alcançar o perdão que desejava, um perdão não só deles, mas de si mesmo também. Naquela manhã, após uma longa noite de trabalho, ele decidiu que não iria esperar mais. Não se tratava de esperar que o tempo fizesse seu trabalho. Ele precisava se apresentar para seus pais de forma honesta, sem esconder nada, sem jogar a responsabilidade nas circunstâncias. Ele precisava mostrar a eles que estava disposto a se abrir, a se vulnerabilizar de uma forma que nunca fizera antes. Ao chegar na casa dos pais, ele se sentiu nervoso pela primeira vez em muito tempo. A cada passo que dava até a porta, uma onda de insegurança o tomava.
Ele sabia que suas ações falariam mais alto do que palavras, mas, mesmo assim, as palavras ainda tinham um peso imenso nesse momento. Quando bateu à porta, foi sua mãe quem atendeu. Ela olhou para ele com aquele olhar suave e, em sua voz tranquila, disse: "Filho, entre." "O que há?" Ele entrou e sentou-se ao lado dela na sala, como sempre fazia em dias antigos, quando as coisas eram mais simples. Ela não disse nada, mas o silêncio dela era carregado de significado. Ele então, com um suspiro profundo, começou a falar: "Mãe, eu sei que você me ama, e sei também que o que fiz não tem perdão imediato. Eu fui um filho ausente, egocêntrico, e vivi minha vida de forma egoísta. Tentei achar que, ao fazer grandes feitos e conquistar riquezas, isso seria o suficiente para pagar os meus erros, mas eu sei que não é. Eu preciso mais do que nunca da sua compreensão. Eu não quero mais ficar em paz com o mundo, mas com minha própria família." A mãe dele olhou com atenção, mas não disse nada. Ele seguiu, buscando finalmente o alívio de que tanto necessitava. "Eu me afastei por tanto tempo, mãe. Eu nunca soube lidar com os meus próprios medos e inseguranças, e acabei projetando isso em minha ausência. Mas eu aprendi, e sei agora que não posso viver sem a minha família. Eu preciso da sua ajuda para seguir em frente." Ela ficou em silêncio por um momento, ponderando as palavras dele. Seus olhos brilharam com uma mistura de compreensão e tristeza. Então, ela colocou a mão sobre a dele e disse: "Filho, tudo que você passou, tudo que nós passamos, fez parte da sua jornada. Eu sei que, no fundo, você sempre teve o desejo de ser alguém melhor. O que você está fazendo agora, não é só por nós, é por você também. Eu vejo isso. Eu vejo que você está mudando. E eu posso tentar ver isso com outros olhos. Não posso te prometer que as coisas serão como eram antes, mas posso te prometer que, juntos, podemos tentar." Aquelas palavras, simples, mas poderosas, foram como um bálsamo para o coração dele. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava apenas lutando contra sua própria culpa, mas que ele poderia construir algo novo. Algo real e duradouro. Nos dias seguintes, ele começou a notar algo em sua própria vida que nunca havia experimentado antes: paz. Ele acordava mais cedo, saía para o trabalho com uma sensação de propósito, e ao final de cada dia, sentia que estava construindo algo com significado. Não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. As conversas com seu pai, antes tensas e distantes, começaram a ser mais frequentes. Embora o pai ainda tivesse algumas reservas, as pequenas interações diárias mostravam que ele estava começando a se abrir. Era um progresso lento, mas valioso. E ele sabia que isso não era algo que poderia ser apressado. O centro continuava a crescer. As turmas se multiplicavam, e as parcerias com empresas locais estavam dando frutos. A cidade começava a perceber que a mudança estava vindo de dentro. E isso, mais do que qualquer outra coisa, o fazia se sentir realizado. No entanto, uma das grandes reviravoltas estava prestes a acontecer. Após um grande evento de arrecadação de fundos para o centro, ele recebeu uma carta inesperada de um antigo amigo de negócios que, no passado, havia sido uma das principais razões pela qual ele havia se afastado de sua família em busca de sucesso financeiro. O amigo agora estava pedindo sua ajuda. O pedido era simples: ele queria investir no centro profissionalizante, mas havia uma condição. O centro deveria expandir para outras cidades, para gerar ainda mais lucro, sem uma visão comunitária profunda. Para ele, essa era uma oportunidade de crescimento sem precedentes. Esse desafio o fez parar e pensar. Ele sabia que o que estava criando agora não era apenas sobre o sucesso financeiro. Ele estava oferecendo às pessoas da sua cidade uma oportunidade de transformação real, um espaço onde a comunidade poderia se unir e crescer. Ele se encontrou com seus pais para discutir. A decisão era difícil. Por um lado, a expansão poderia ajudar muitas outras pessoas, mas ele sabia que isso significaria perder o foco do trabalho que estava fazendo dentro da comunidade que tanto amava. A resposta dele foi clara: não vamos fazer isso. O foco aqui é a comunidade. Vamos continuar crescendo, mas sem perder o que realmente importa. A resposta de seus pais foi um sorriso silencioso, mas com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto antes. O centro profissionalizante agora era um símbolo de esperança para a cidade.
As paredes, antes simples e sem vida, estavam repletas de sorrisos, risos e histórias de transformação. As aulas estavam mais cheias do que nunca, e o número de pessoas que passavam por ali em busca de uma segunda chance estava aumentando. A cidade não só estava se reerguendo, mas também estava criando algo duradouro, algo que, ele sabia, era mais do que um simples projeto, era um legado. Mas em sua vida pessoal, a luta por reconciliação ainda não estava completa. Ele sabia que, para realmente se sentir em paz, precisava resolver tudo com seus pais. A relação com eles havia melhorado, sem dúvida, mas não estava finalizada. O perdão deles era vital para que ele pudesse seguir adiante sem o peso da culpa. O relacionamento com seu pai, especialmente, tinha sido o mais difícil. Seu pai nunca havia sido alguém de muitas palavras ou gestos demonstrativos. Ele sempre se mostrará um homem rígido, com um conceito de sucesso que não se misturava com o fracasso ou com o erro. No entanto, o tempo e a mudança do próprio filho começaram a amolecer o coração dele. A confiança estava lentamente se restaurando, mas ele sabia que uma grande conversa ainda estava por vir. Foi então que ele decidiu organizar um evento no centro para marcar o aniversário de 1 ano da sua reabertura. Ele queria, além de celebrar o sucesso do projeto, criar uma oportunidade de aproximar mais uma vez seus pais, ele e a cidade. O evento seria simples, com a participação de alunos, pais, empresários locais e cidadãos, mas seria a chance de fazer um grande gesto em direção à reconciliação final. Na noite do evento, ele estava nervoso. Não apenas por causa do evento em si, mas por algo mais profundo. Ele sentia que aquele seria o momento de se despir de toda a carga emocional do passado, de encarar de frente todas as suas inseguranças e, finalmente, libertar-se da culpa que ainda carregava. Ele precisava que seus pais soubessem, de uma vez por todas, o quanto os amava e o quanto sua ausência havia o afetado. O evento transcorreu tranquilamente, com muita alegria. A cidade estava ali, unida, celebrando os novos começos. As luzes brilhavam nas paredes do centro, e os alunos estavam empolgados, orgulhosos do que haviam conquistado. Ele sentia uma profunda satisfação por ver tudo isso acontecendo, mas sua mente não conseguia se afastar daquilo que realmente importava. Enquanto o evento se aproximava do fim, ele pediu um momento para falar. Pegou o microfone, olhou ao redor e viu os rostos sorridentes dos alunos e familiares. Mas, acima de tudo, seus olhos encontraram os de sua mãe e seu pai, que estavam sentados na primeira fila, observando tudo com orgulho, mas também com uma leve expectativa. Ele respirou fundo, e sua voz, ainda carregada de emoção, ecoou no ambiente. Hoje, estamos aqui para celebrar o que todos nós conseguimos juntos. Este centro não é apenas um reflexo de uma ideia minha, mas de todos que acreditaram, de todos que lutaram por um futuro melhor. Eu sei que, para alguns de vocês, essa jornada não tem sido fácil. E para mim, também não foi. Durante muito tempo, eu me afastei das pessoas que mais amava. Eu não sabia como lidar com os meus erros, e pensei que, com o tempo, eles desapareceriam. Mas o que aprendi é que, para curar, é preciso enfrentar a dor, olhar nos olhos das pessoas que amamos e pedir perdão. Ele olhou diretamente para seus pais. Sua mãe sorria, mas havia lágrimas em seus olhos. Seu pai, sempre mais contido, estava visivelmente emocionado, com as mãos repousadas sobre as pernas, mas com um olhar mais suave do que nunca. Mãe, pai, eu sei que demorei muito para perceber o que realmente importa. Eu sei que, por mais que tentasse, nada no mundo poderia preencher o vazio que deixei ao me afastar. Mas hoje, eu quero que vocês saibam o quanto sou grato por tudo que vocês fizeram por mim. Eu sei que não posso apagar o passado, mas quero construir um futuro com vocês ao meu lado. Eu os amo muito, e peço perdão, mais uma vez, por tudo que fiz. A sala estava em silêncio absoluto. Ele podia ouvir o som suave da respiração das pessoas ao redor, mas tudo o que importava naquele momento era a expressão dos seus pais. Sua mãe foi a primeira a se levantar. Caminhou até ele e, sem dizer uma palavra, o abraçou com tanta força que ele sentiu todo o peso do passado sendo suavemente retirado de seus ombros. A sensação de alívio foi imensa, e ele fechou os olhos, sentindo que finalmente havia sido perdoado. Quando ela o soltou, seu pai também se levantou, mas foi mais comedido. Caminhou até ele, colocando a mão em seu ombro com um gesto de afeto que ele nunca imaginara.
O olhar do pai era o mais sincero que ele já vira, e ele sentiu que, naquele gesto, estava a aceitação de tudo o que havia acontecido. Filho, você fez muito mais do que simplesmente pedir perdão. Você construiu algo verdadeiro. E, a partir de hoje, nossa relação também será verdadeira. Eu te perdoo, filho. Vamos seguir em frente. Aquelas palavras, ditas com tanta serenidade e força, foram tudo o que ele precisava para sentir que a última parte da sua jornada estava completa. Ele tinha o perdão de seus pais e, mais importante, a paz consigo mesmo. A cidade estava celebrando, mas o que realmente importava era o que acontecia dentro dele. Ele havia finalmente conquistado a confiança, o perdão e a redenção. Ele sabia que, apesar dos desafios, estava pronto para seguir em frente, agora com o coração leve e uma nova perspectiva sobre a vida. Ele olhou para sua mãe e para seu pai uma última vez naquela noite, e, ao fazer isso, sentiu uma gratidão imensa. O futuro parecia promissor. Ele tinha uma missão, e agora tinha uma família de novo, pronta para acompanhá-lo em cada passo. Fim. Se você chegou até o final, comente vidas, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.